Boa noite a todos e a todas que nesse instante estão conosco nesse estudo bíblico desta noite. Eu quero iniciar esse estudo agradecendo a Deus por mais esta semana que estamos vivendo a presença de Deus. Agradecer por você que está em casa nesse instante, também desfrutando destes momentos preciosos que é o estudo da Palavra de Deus. E desejar a cada família, a cada irmão, cada irmã, crescimento nesta noite na vida espiritual para a glória de Deus. Nós vamos orar e a seguir então estaremos dando início ao estudo em que programamos para ministrar a igreja nesta noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que, ó Deus, o Senhor tem nos dado a bênção, a graça de estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Em que ela possa encontrar lugar, Pai querido, nos nossos corações e possa nos ajudar a crescermos mais, a progredirmos mais, a conhecermos melhor o Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada família, Senhor, da igreja, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles, ó Deus, que estão vivendo alguma dificuldade de saúde nesse instante, o Senhor esteja visitando, esteja levando o bálsamo da cura, Senhor Deus, aos teus servos, às tuas servas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, para que ela possa permanecer, Pai querido, te buscando em espírito e em verdade nesse tempo de afastamento. Pai querido, nós queremos te pedir pela nossa nação, Senhor Deus, pelas autoridades, Pai querido, em que administram, Pai Santo, os recursos para o tratamento da saúde, Senhor Deus, no nosso Brasil. Ó Senhor, que a tua misericórdia, Pai querido, repouse sobre as famílias, ó Deus, em que estão à procura de um lugar para o tratamento dos seus familiares. Ó Deus, em que o Senhor seja compassivo, em que haja, Senhor Deus, recurso suficiente para socorrer aqueles que precisam nesse tempo de pandemia. Abençoa, Senhor Deus, os médicos, Senhor, os enfermeiros, Senhor, aqueles que colocam as suas vidas em risco para cuidar, Pai querido, de pessoas que estão entubadas, estão, ó Deus, precisando da presença de alguém para o socorrer. Deus querido, que a misericórdia do Senhor possa ser as causas, ó Deus, de não sermos consumidos, como diz a tua palavra. E agora, Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez, ó Deus, pelos momentos que vamos estar estudando a tua palavra, para que ela seja, ó Deus, bálsamo, ó Pai, para as nossas necessidades espirituais, em que possamos, ó Deus, tirarmos proveito espiritual da tua palavra, em que ela, ó Deus, como ela mesma diz, que não volta vazia, apraz alcançar as nossas necessidades. Isso possa acontecer nesta noite para o louvor da tua glória. Pedimos ao Pai que tu esteja também visitando, Senhor Deus, os lares, mais uma vez, da tua igreja. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles que estão em tratamento médico, Senhor Deus, para que o medicamento que eles estão tomando, Senhor Deus, seja um bênção, Pai, o tratamento da sua saúde, Senhor Deus, em que os irmãos, as irmãs possam se sentir, Pai querido, acolhido pela tua graça. E, ó Deus, e eles possam se sentir bem, Pai querido, através do tratamento e possam se alegrar na tua presença. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, fique conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso estudo desta noite se encontra na Palavra de Deus, no livro de Oséias, capítulo 6. Nós temos esse livro, um livro
pouco lido ou pouco estudado, por conta da complexidade da linguagem que o livro nos traz. E há muita discussão teológica com respeito a este profeta, mas nós tiramos sempre da palavra de Deus aquilo que pode nos ajudar a crescermos um pouco mais através do estudo. E nós então separamos para estudar com os irmãos este capítulo 6, em que o profeta Oséias nos traz algumas coisas que são benéficas, eu creio, para o nosso crescimento espiritual. O profeta Oséias foi contemporâneo de alguns profetas, como Isaías, que é considerado um dos profetas literário maior, e de outros que foram profetas menores e também profetizaram na mesma época do profeta Oséias. E, por certo, os ensinamentos são benéficos, são abençoadores para todos nós. Ele começa no capítulo 6, fazendo um convite ao povo de Israel, em que estava totalmente afastado de Deus, distanciados dos ensinamentos da palavra de Deus. E Oséias então convida a eles: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, Oséias está lembrando em que o povo estava sofrendo, mas Deus não havia o abandonado totalmente. Ele vai também no verso 2 dizer: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, viveremos diante dele. Essa é a palavra do profeta Oséias nesses 2 versos, primeiro do capítulo 6. E o verso 3 é o verso que nós separamos, parte A desse verso, em que ele vai então nos convidar, como convidou também ao povo de Israel do seu tempo, para que eles pudessem conhecer o Senhor e prosseguir a conhecer o Senhor. Então, esta é a expressão do verso 3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta é a leitura que nós iniciaremos o nosso estudo bíblico com os irmãos nesta noite. O profeta Oséias, ele falou ao povo dos seus dias, mas também falou o meu coração, e também fala ao coração do irmão, da irmã, daquele que está conosco nesse estudo bíblico. Tá? Então, a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela será sempre a palavra de Deus para nos abençoar. Tá? Para nos abençoar. Então, ela é uma palavra profunda de Oséias, tá? Quando ele diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. O Senhor Deus, nós sabemos que Ele é infinito. Deus é infinito. E Oséias está nos chamando a atenção para nós que somos finitos, conhecermos o infinito que é Deus. O infinito que é Deus. Mas eu, analisando a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que isso é possível, conhecermos melhor a Deus. Isso é possível. Por que é possível? Porque mediante a ação do Espírito Santo enviado por Jesus para nos ajudar, isso é possível. Ele veio para nos ajudar a compreendermos melhor os ensinamentos da palavra de Deus. É Ele que ilumina a nossa mente, é Ele que abre o nosso entendimento para entendermos melhor a palavra de Deus. Então, conhecer melhor o Senhor, isso é possível, sim, para aqueles que já têm Jesus no coração,
já foi cheios do Espírito Santo de Deus, então é fácil, é possível conhecer melhor o Senhor. Então o convite do profeta nesta noite a nós é conhecermos melhor o Senhor. O primeiro passo para conhecer melhor o Senhor é perseverança contínua na oração, na leitura da palavra de Deus e na comunhão com a igreja, que é a comunhão com os santos. Este é o caminho para conhecermos melhor a Deus. Foi o caminho que os crentes da igreja primitiva tomaram. Este foi o caminho que eles tomaram. Lá, Atos 2, 42, a palavra de Deus diz que eles perseveravam juntos, unidos, na doutrina dos apóstolos, como os irmãos sabem, na comunhão, na relação entre os santos, nas orações e no partir do pão. E eles eram abençoadíssimos e experimentaram a graça de Deus através desse procedimento que é necessário para conhecer melhor a Deus. Então, o primeiro passo é prosseguir, estarmos perseverantes na oração, na comunhão e também no estudo da palavra de Deus. O segundo passo é a centralidade de Cristo em nossas vidas. Cristo deve ser o centro de tudo em nossas vidas. Eu estava lendo o livro Manancial no Deserto, de meditações, tinha uma história interessante de um professor de seminário, em que um certo dia ele chamou os seus alunos e pediu em que eles fizessem discorresse, né, sobre duas pessoas, que é Jesus e o diabo. E ele deu a folha de papel para que eles pudessem fazer esta redação e deu 30 minutos para que eles falassem sobre Jesus e falassem sobre o diabo. Após os 30 minutos, né, em que ele havia dado as folhas, ele recolheu as folhas e notou que um dos alunos lá do seminário só havia falado de Jesus. Na sua redação, ele só falou de Jesus. Ele então chamou o aluno e interrogou, perguntando, né, qual era o motivo que ele só havia falado de Jesus. E o aluno então deu uma resposta bem sábia, uma resposta direta ao professor. E disse ao professor que ele não tive tempo para falar do diabo. Não tive tempo. O meu tempo é ocupado para falar de Jesus. Então nós queremos, nesse estudo dessa noite, nesse momento em que estamos em casa, né, com nossos familiares, com bastante tempo para dedicarmos à oração, dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, dedicarmos a tantas outras coisas que são coisas em que edificam as nossas vidas, que nos traz o crescimento espiritual. E é necessário, então, que ocupamos o nosso tempo para Jesus, nas coisas que são de Jesus, nas coisas que glorifiquem a Jesus. Mas sabemos que há muitas famílias que, infelizmente, não conseguem dormir, muitas vezes, antes da meia-noite, 1h da manhã, porque ficam na TV, ficam assistindo filmes, assistindo até
muitas vezes, né, gastando o tempo com algo que não contribui para conhecer o Senhor. Eles não estão dormindo esta hora porque estão orando, ou porque estão lendo a Bíblia. Não, não é isso que estão fazendo. Mas estão gastando o seu tempo em coisas que não contribuem para conhecer melhor o Senhor. E Oséias, então, ele está nos chamando a atenção nessa noite, que nós precisamos conhecer melhor o Senhor. Conhecemos, precisamos prosseguir a conhecermos melhor o nosso Deus. Aquele que a palavra de Deus vai nos recomendar, né, em que o nosso Deus, ele por amor a nós, ele enviou Jesus, que é o centro, deve ser o centro do nosso viver. E Isaías vai dizer que ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6, parte A, nos traz essa informação com respeito a alguém que é tão precioso para nós, que é Jesus. Aquele em que nos ama de forma tão maravilhosamente, em que ele não se importou de deixar a casa do Pai, os céus, para vir a este mundo, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar vida e vida em abundância, segundo a palavra de Deus. Então, irmãos queridos, que nesta noite acompanham o estudo desta noite, precisamos centralizar a nossa mente, o nosso coração, para vivermos uma intimidade de comunhão com Deus. Só assim nós podemos prosseguir conhecendo melhor o Senhor. Só assim. Mateus capítulo 13, verso 11, Jesus disse aos discípulos que a eles eram dados a conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu fico então pensando que Deus, por graça, por misericórdia, ele fez isso conosco, com a igreja do Senhor Jesus. A nós foi nos dado esse privilégio de, através do Espírito Santo, de conhecermos melhor os mistérios do reino de Deus, que são essas coisas que nos ajudam, né, a prosseguir conhecendo melhor ao Senhor. Lá em João capítulo 8, verso 32, Jesus disse para aquelas pessoas que estavam com eles, aqueles judeus que haviam crido nele, haviam aceitado a mensagem do Evangelho em que ele havia pregado para eles. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é esta verdade que nos liberta para prosseguirmos a conhecer melhor a Deus. Mas o que Jesus faz em sentido de nos libertar para conhecermos melhor a Deus? Ele transforma nossas vidas, ele muda os nossos sentimentos para melhor. Ele nos transforma a cada dia através do Espírito Santo, para que nós possamos assim, através de Jesus, sermos libertos de coisas, né, em que não agradam a Deus, mas às vezes agrada a nós mesmos, ou agrada alguém que está conosco, mas não agrada a Deus. Então, para agradarmos a Deus, é necessário conhecermos melhor esse Deus que tem nos ajudado através do Espírito Santo. Mas temos também esse poder de Deus que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas também para o crescimento espiritual daqueles que usam a palavra de Deus. Eu quero finalizar dizendo que este tempo é um tempo que Deus está nos dando oportunidades para prosseguirmos conhecendo o nosso Deus cada dia, tá? Cada dia, orando mais, aplicando-nos mais ao estudo da palavra de Deus, para que o nosso conhecimento, nosso relacionamento com Deus possa ser melhor. E o nosso Deus,
Ele estará nos abençoando, abençoando as nossas famílias, abençoando as nossas igrejas, abençoando o nosso Brasil, através de Jesus. Se nós assim fizermos, prosseguirmos conhecendo o Senhor, através das orações, através do estudo da palavra, através da comunhão com os nossos irmãos santos, né, no serviço da obra. E assim nós iremos prosseguir conhecendo melhor o Senhor. Que Deus, pois, possa nos abençoar, nos ajudar a cada dia a conhecermos melhor o nosso Deus, esse que nos ama com amor grandioso, gracioso, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Conheçamos melhor o Senhor e prossigamos a conhecer. Amém.